alguma coisa relacionada ao espírito ou ao nível em que ele está sobre o espírito, eles acabam chamando daqueles como pai espiritual. Ok? Então quer dizer que eu, aquele que me instrui, que eleva o meu espírito, que é meu mentor, Isso. posso lhe considerar de pai espiritual, porque ele é que me mostra o caminho, que me ensina aquelas coisas de Deus. Posso lhe chamar de pai espiritual. Como diz o ditado, pai é quem cria. Ok. Então eu acho que é de lá onde vem essa coisa de chamar de pai. Eu acho que vem de lá. Eu concordo com a nossa irmã sobre o pai espiritual, porque primeiramente vamos reparar somente no lado do pai. O pai pode ser um pai biológico porque nasceu alguém, então pode lhe criar, também pode ser um pai porque lhe fez crescer. Alguém pode te levar para uma vida espiritual, quer dizer que a pessoa te leva no mundo. Você não conhece nenhuma coisa sobre o espírito. Então alguém te leva e começa a te ensinando ou te criando de uma outra forma ao contrário do que você vivia antes. Então a pessoa começa te ensinando sobre a palavra, sobre o espírito, como funciona, e você cresce no espírito. Quer dizer que você já leva a ideia de que está a ser ensinado no espírito, passa a pessoa a ser seu pai espiritual. Ok. Antes nós chegarmos no ponto de que pai é quem cria. Normalmente, de acordo com a biologia, pai é quem nasce. O pai, sim. Então, se pai é aquele que nasce e nós chamamos alguém de pai espiritual, estamos a afirmar que aquela pessoa nos nasceu no espírito? Que nos nasceu no espírito. Sim. Na Bíblia, nós somos chamados filho de Abraão. Mas não é Abraão que nos nasceu. Mas agora somos considerados como filho de Abraão na fé. Por que somos considerados como filhos de Abraão na fé? Somente porque nós acreditamos na fé. Logo somos filhos de Abraão na fé. E por isso eu estava a dizer que se alguém nos ensinar também a coisa do Espírito, nós podemos dizer que somos filho dele no Espírito. Porque somos filhos de Abraão na fé. Porque ele é o pai da fé. E não fomos gerados com esse. O ponto é, como disseste, o pastor, o Abraão, nos gerou na fé. Na Foi fé, isso? sim. Então, no momento em que eu chamo o meu pastor de pai, estou a afirmar que ele me gerou no espírito. No espírito. E eu não sabia nada sobre a fé. E faz de conta eu não era nada na fé. Então apareceu alguém que me gerou na fé. Então logo aparece alguém que me gera também no espírito, porque ele começa me ensinando, a pessoa me leva, começa me ensinando, até eu estou crescendo, gatinhando, até já sei sobre o espírito. Então eu considero aquele como o meu pai espiritual. Ok? Já que o pai não é aquele que gera, mas é aquele que cria. Não podemos dizer que não é. Ok? Não. Pode Não, ser não, também. Então, esse te criou na parte espiritual. Você vai considerar pai espiritual. Porque te criou na parte, te ensinou coisas do espírito. Quase não dizer que me criou na parte espiritual, me nasceu na parte espiritual. Te ensinou tudo. Você Me sabe sobre o nasceu espírito. e depois me ensinou, porque mesmo o pai biológico, ele me nasce, não termina por aí, me cria e me ensina. Agora a pergunta é, estamos nós a dizer que os nossos pastores são os que nos nasceram espiritualmente, é isso? Quase isso. Estamos a dizer isso? Quase isso. Então onde entra Deus? Estamos a dizer que o meu pastor é que me nasceu no espírito. Já Deus, Deus. nessa questão do espírito, onde é que ele fica? Mas pensando nisso, há um vídeo que eu assisti do pastor Inhamanda. Sim. Ele estava ensinando sobre o pai espiritual, até que me deixou também um pouco confuso. Porque ele disse que Deus disse que na terra não pode chamar um outro homem como pai, porque o vosso pai é único. Mateus 23:9. Pode Lembro ser. desse versículo. Então, aí me deixou um pouco confuso, porque eu já não fiquei a saber que
Nós não podemos chamar de um outro pai, tanto pai biológico, pai na fé, pai espiritual, tá vendo? Até que até agora eu tenho dúvida de que... Agora vamos convidar o pastor Nyamandi para explicar isso. Muito obrigado pela convite, mas eu queria usar português, mas pode acontecer muitas dificuldades na explicação. Agora vai me perdoar e eu vou usar inglês. Pode ser show na... Qual é a pergunta? Bom, pastor, a pergunta é a seguinte: será que podemos considerar um pastor ou um apóstolo do pai espiritual? Podemos lhe chamar de pai espiritual? Um apóstolo, um pastor. Ou seja, um líder no espírito, aquele que nos lidera. Ok. Pai? O versículo diz o quê? O versículo diz assim: Jesus diz que vocês não podem chamar qualquer um aqui na terra como pai, porque o vosso pai está nos céus. Está a dizer que não pode chamar qualquer um o pai, quando ele está a chamar José como pai. The Bible is saying, honor your father and your mother, Honra o seu pai e a sua mãe, for your days shall be prolonged. para que os seus dias sejam prolongados. This issue of calling somebody a father is biblical. Que significa que este caso de chamar alguém de pai é bíblico. But he explained it well. Mas ele explicou isso muito bem. He said, do not call anyone father, De pai. because you have only one father. Porque tens único pai. He was referring to God. Quer dizer, ele se referia a Deus. What type of a father is God to you? Que tipo de pai que Deus é para ti? Can we call him father because of creating us? Nós podemos chamá-lo de pai pela causa da criação? A father is someone who gave birth to you. Aquele que te deu a vida. What is to give birth? O que é nascer? Is to bring something from you. É trazer alguma coisa de ti. And that something E esta coisa will exist on its own deve existir na sua própria out of pessoa, you. fora de ti. That is giving birth. Isso é nascer. God created us. Deus criou-nos. What did he create? O que é que ele criou? The soul. Alma. We have the spirit. Agora temos o espírito. Something that came out of him Algo que saiu dele and he breathed into a man. e colocou dentro do homem. For that spirit to live in a man Para que aquele espírito vivesse no homem. out of God. Fora de Deus. And that spirit that he brought out, E esse espírito em que ele tirou dele mesmo, that is the one that he gave birth to. é aquele que ele nasceu. Ele retirou dentro dele, que significa nascer. Ok. He gave birth to the spirit in a man. Ele nasceu o espírito no homem. This body Este corpo is the art of God, is what God has made. é a arte de Deus. And the soul E a alma is the creation of God. é a criação de And Deus. the spirit in me E o is espírito the child of God. é o filho de Deus. Ok. Ok. A man is in three: O homem está dividido em três. the body, O corpo, the art of God; que é a arte de Deus. the soul, A alma, the creation of God; que é a criação de Deus. and the spirit, E o espírito, child of God. que é filho de Deus. Spiritually, Mas espiritual, only God is the Father. só Deus é Pai. No one has brought out his spirit to make your spirit. Porque ninguém tirou o próprio espírito dele para fazer o seu espírito. A man is a spirit O homem é espírito. that comes from God. Veio de Deus. That spirit Este espírito is the child of é que é God. o filho de Deus. A father is someone Porque pai é alguém who gave birth. que nasceu. Abraham is our father in faith, Abraão é o nosso pai na fé. not our spiritual father. Não no espírito, não pai espiritual. One who started operating in faith. Porque ele que começou a operar na fé. Abraham didn't give me the faith I have. Porque não foi Abraão que deu-nos a fé que nos tem. The faith I have, there is a pastor somewhere who preached to me.
Essa fé que eu tenho, existe um pastor que pregou para mim. Remember, Paul is saying to Timothy, Lembre que Paulo diz assim ao Timóteo: I am your father in faith. eu sou seu pai da fé. But there is Abraham, father in faith. Mesmo existindo ainda Abraão, que é pai da fé também. Paul is saying the faith that you have, I gave it to you. Paulo já tenta dizer que a fé que tu tens, Timóteo, eu fui a quem deu. But we have a father who originated, who started with this issue of faith. Mas temos um pai que é a origem, a quem começou com esta fé. That position is for Abraham. Esta posição é dada a Abraão. But anyone can be a father in faith. Mas qualquer um pode vir a ser pai. Depends on what I did to you about faith. Dependendo do que eu fiz para ti sobre a fé. No one gave birth to the spirit in me. Ninguém nasceu o Espírito que está em mim. How can you claim to be my spiritual father? Como tu podes clamar ser o meu pai espiritual? What have you done to my O spirit que tu fizeste ao meu espírito? that you can claim the position of a Que father? pode te fazer clamar a posição Because de who pai? originated it Porque quem originou is God. é Deus. Who gave birth to it Porque quem nasceu is God. é Deus. There is no way you can take this Não position. há nenhuma forma de você tomar esta posição de pai espiritual. You can go ahead with your discussion. If you need me again, you can invite me. Se precisarem de mim, podem chamar. Mas essa é a resposta. Me fez entender bastante, me ajudou bastante. E me fez lembrar uma passagem bíblica, quando voltamos lá na criação do homem. Em Gênesis 2:7, quando diz que Deus formou o homem e soprou nele o fôlego da vida e se tornou um ser vivente. E tem mais, aquela passagem diz que essa carne voltará ao pó de onde veio, mas o espírito voltará a Deus, que é o... Isso me ajudou bastante para entender isso, que não podemos chamar um homem de pai espiritual, porque o espírito veio de Deus. O pastor Yamanda, ele explica aqui. A fé, alguém pode me ensinar, pode pregar. Como diz a Bíblia, a fé vem da palavra, né? Então, o pastor pode ensinar-me a palavra, pode pregar para mim e eu ganho a fé. Então, ele que gerou a fé em mim. Ele pode ser pai na fé. Sendo que no espírito, ninguém pode fazer nada pelo meu espírito. Só Deus. Por isso Deus acaba sendo o único pai. Por isso, e outra coisa, se nós tentarmos reverter esta situação de paternidade de Deus, nós estamos a tentar reverter também a informação que Jesus está a trazer. Ele está a afirmar que ninguém deve chamar alguém na terra de pai, sendo que ele vive dizendo que o único pai que nós temos é Deus, que é o nosso pai espiritual. Estão a tentar me dizer que aquele que nasce em Jesus, ou aquele que nasce na palavra, o pai somente é Deus. Espiritual. O pai espiritual. Da minha compreensão, na minha compreensão é o quê? Eu compreendi que eu posso chamar meu pastor de pai na fé, qualquer tipo de posição que eu posso dar de pai. A questão não é que eu não devo chamar ele de pai, mas a questão é que eu não devo chamar de pai espiritual. Ele pode dar muitas coisas, pode nascer muitas coisas em mim. Ele pode nascer a inteligência, pode nascer a palavra, pode ser pai na palavra. Ele pode nascer a fé em mim, mas ele não pode nascer o meu espírito. Okay. Ele não tem essa capacidade Exato. de colocar o espírito numa pessoa. Exato. Então quer dizer que a pessoa, dá para entender. Estamos a dizer que qualquer um que está lá no mundo, ele já é nascido no espírito. Só que o que falta é lhe ensinando o que ele deve fazer com o espírito que ele tem. Que ele tem. Então, esses pais que nós estamos a chamar de pai espiritual, quer dizer que não é nossos pais. Porque quando ele nasce, ele já nasce com o espírito. É isso que está dizendo. Sim. Tá bom. Então, aí vem mais uma dúvida. Sim. E o pai biológico, ele pode ser o pai espiritual, porque quando eu nasci com o espírito, e quem me nasceu foi ele. Então, No meu ponto de vista, o meu pai biológico, ele não deu a vida ao meu espírito, ele deu a vida ao meu corpo, ele nasceu, na verdade, o pai biológico, ele só fez uma ação biológica, ele não foi quem criou, não foi quem gerou esta pessoa, ele só fez uma ação biológica, que é a arte de Deus, que o pastor Yamanda estava a explicar, que o corpo é a arte de Deus, ele só trouxe ao mundo a arte de Deus, mas o trabalho de nascer já havia feito antes do meu pai me nascer. Por isso a Bíblia diz assim, por isso lembra que Deus fala assim a
Jeremias, eu te conheci antes de tu existir na barriga da sua mãe. Sim. Quer dizer, eu já existia, é o meu espírito, esse que Deus está a falar, o qual o meu pai ou a minha mãe não pode nem ser. Esse espírito já vem comigo, é um pacote completo, é aquela junção de alma, espírito e corpo, já vem lá, é um pacote completo. Então, o que acontece? O meu pai biológico é o meu pai biológico e ponto final. Ele não intervém nessa questão espiritual. Ele não fez nada quase. Não tem nada a ver ele só cumpriu uma missão. Não fez nada quase. Ok? Ele só cumpriu a missão de multiplicar-vos. Ele só cumpriu essa missão. Sim, mas ao cumprir a missão, será que ele não fez também nenhum trabalho na criação? Nós estamos a falar sobre na criação, não é? Irmão, tens filho? Sim, tenho. O que você fez para a existência desse filho? Além da situação biológica. Isso talvez é somente Deus que pode saber. Tá entendendo? Só ele. Só ele. Ok, até aí acho que me pegaram bem. Sabe, até se formos a ver também como agora, assim, na idade moderna que estamos, a tecnologia está muito avançada. Até podemos ver aqueles chineses aí, podem fabricar um boneco, um robô, né? Eles são pais. Tudo, são pais, mas tem a única coisa que eles nunca vão conseguir colocar naquela coisa. Espírito. O espírito significa espírito, somente Deus que consegue colocar. Exato. Aquelas coisas podem ter até corpo, eles podem moldar aquilo ali ser um corpo mesmo assim. Tenta ser um corpo, pode não ser completamente ou 100% um corpo humano, né? Claro. Mas eles podem moldar aquilo ali. Mas uma coisa, eles nunca vão tornar aqueles robôs de alma vivente. Porque para ser alma vivente, é necessário que Deus dê ao espírito, que ele sopre o fôlego da vida, para aquilo ser alma vivente, que é uma coisa que o homem nunca pode fazer. E acabou colocando pilhas, né? Naquela coisa aí para falar, até usa o remote, isso é essa coisa. Então, o espírito mesmo, somente Deus que pode dar. Então, na criação do homem, quando Deus criou o homem, depois de criar o homem, a Bíblia diz que ele soprou o fôlego da vida. Então, esse fôlego que ele soprou, é esse espírito que nós estamos a referir? Sim. Exatamente. Ok. É que está o espírito. Que lhe tornou o ser vivente. Ok. Tínhamos corpo e ele sopra o espírito que torna-se o ser vivente, a alma. Tá bom. Até aqui acho que está bem claro. Mas ainda temos um caso, porque esses que obrigam ou não, eu não sei se obrigam ou é pela vontade espontânea das pessoas que desejam chamar, né? Então, como que nós podemos chamar a esses? Porque nós já temos nosso Pai, que é Deus, e está a dizer que é o único Pai, né? Sim, é Deus. Mateus 23:9 diz que é o único. E também a Bíblia vem nos dizendo que ainda temos o Pai, na fé. Isso aí. O Pai da fé. Sim. E ainda temos o Pai biológico. Temos. Então, já temos três. Okay. Temos o Pai biológico, depois temos o Pai da fé e temos o único Pai espiritual, que é Deus. Então, para esses, mas o nosso pastor, bishop, nossos líderes. Sim, os líderes. Como nós podemos chamar? Será que podemos chamar de pai ou ter uma outra forma, uma outra expressão que nós podemos usar para chamar a eles? Antes de chegar lá, primeiro, no momento que nós estamos a dizer que contaste três pais, Deus como pai espiritual, pai biológico e Abraão como pai de fé. Abraão pai de fé, mas lembrando que quando o pastor estava a explicar, ele disse assim: Abraão pode ser pai de fé por ser a quem originou a fé, a quem começou com a fé. Mas não é o único que pode ser pai de fé. O teu pastor pode ser pai. Sim, pode ser pai. Vindo também responder já a tua questão de que eles podem ser nossos pais. Sim, podem. Como? Por terem colocado a fé em si. Eles nasceram a fé em si. Abraão chega a ser pai de fé porque ele que gerou, ele que começou. Mas quem colocou a fé em ti, tu não viste Abraão. E você soube da existência de Abraão pela causa de alguém que já havia colocado esse fé, que é o seu pastor. Ele que pode dizer, não. Respondendo à questão, sim, pode chamar de pai a todos que você quiser. Primeiro ponto, por mim, eu chamo todos os que são mais velhos de pai. Como?
Existem os que eu chamo de pai apenas pela idade. É bíblico também. Respeito os mais velhos, é bíblico eu chamar de pai os mais velhos. Normalmente, nada a ver com o espírito. Os meus pastores, eu posso chamar de pai, em que sentido? É porque eles geraram a palavra em mim. Então é meu pai na palavra, gerou a fé, é meu pai na fé, gerou muitas coisas, mas nunca devo chamar alguém de pai espiritual. A palavra que está a ser proibido aqui é colocar pai espiritual. Estamos a tomar já a paternidade de Deus. Eu acho que até então já temos 4. Ok. Acho que já temos 4, porque aqui eu estou a ver o pai biológico, temos o pai da fé, e temos o pai espiritual, e aqui acabou surgindo um outro pai, que é o pai da palavra, o pai na palavra. Okay. Acho que, não sei se eu entendi mal. Ainda mais temos alguém que pode nos levar e começa a nos ensinar a profecia, não é? Pai na profecia. Porque também a profecia ensina. E muito mais quando é baseada na profecia, eles dizem que nós estamos atrapalhando com o espírito. Ou é que eu vou te levar, você não tem esse espírito, então eu quero te pôr o espírito para você passar alguém a profetizar. Então, nesse sentido, se alguém me leva e coloca o espírito, não sei se isso existe, né? Okay, não sei se isso existe, mas eu estou falando segundo daquilo que eu tenho percebido e também daquilo que eu tenho visto. Porque alguém pode te levar e ele diz assim: eu estou a ver que você tem uma qualidade, ou até que não usa essa palavra, essa expressão dom. Disse que você tem a qualidade, a sua postura dá para ser o profeta. Okay. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar consigo. Vou te levar, não sei se vamos na montanha ou vem na minha casa, então eu coloco o espírito em você. E você sim. E eu vou te ensinar como profetizar. E você começa a profetizar. Quer dizer que ele gerou alguma coisa. Vamos primeiro voltar. Como é que alguém pode me dar o espírito da profecia? Sendo que a Bíblia diz assim, Coríntios 12, diz assim, dons espirituais. Sim, a profecia vem como dom. Sim. E Paulo, no 14, já capítulo 14, Paulo vem diz assim, irmãos, busquem os dons espirituais, mas principalmente o dom de profecia. Sim. Então, se Paulo estava interessado na gente profetizar, ele estava interessado em que nós deveríamos profetizar, ele poderia ter dito assim, não é que busquem, ele só poderia pegar todos que estavam aí. Queridos, vou vos dar o espírito da profecia. Se é que é possível dar esse espírito, Paulo deveria ter dado o espírito da profecia a todos que estavam lá, para assim fazerem a missão que ele queria com que seja feita através da profecia. Mas ele diz que busquem com rigor. Então, quer dizer, é uma coisa, o espírito não é dado, é você que busca. Exato. Mas eu me lembro também, na mesma palavra, nas mesmas escrituras, tem aí um homem que era o profeta, de nome Elias, se a memória não me falha. A Bíblia diz que ele tinha escola. Sim. Que ele ensinava pessoas a profetizar. Claro. Quer dizer que aquelas pessoas não buscaram, não? Aprender a buscar. Aprender a buscar. Aqui eu tô, não sei buscar o conhecimento. Não sei se estou a perceber mal. Há dois sentidos. A buscar. O que estava a referir Paulo era alguém sozinho, não dependendo da ajuda de alguém, ele na igreja, buscando ele mesmo. Se é oração, jejum, se é ler muito a palavra, ele sozinho, até que o dom manifeste em si mesmo, nele. Então, por enquanto, para esse aqui, ele somente precisava chegar e sentar e alguém falar profecia e assim até ele, com a base da explicação, começou a profetizar. Se eu vou sentar na cadeira para escutar alguém a me explicar o que eu devo fazer para conseguir uma certa coisa, estou a fazer um esforço para saber daquilo. Quer dizer, não é que estou a buscar com rigor, estou a me esforçar para entender como se faz. Exatamente o que Paulo estava a dizer.
busca com rigor. Eu acredito Procura. que não se limita por aí. Só de sentar, escutar. Não. Vai fazer alguma E outra algum coisa, esforço vamos para entender assim, de onde vem os teus dons também, estás a entender, né? Um homem não pode dar-me um dom. Então, se a profecia é um dom, como é que um homem pode dar-me um dom? Agora vamos ter que voltar na questão que o homem dá o dom. O homem dar o outro dom. Exato, vamos ter que voltar lá. Porque menciona-se fé, palavra, várias coisas, são 8 pontos que foram mencionados como dons espirituais, tá entendendo? Então, no momento em que alguém vem e me diz, tu não tens nada disso, mas eu vou te dar o espírito de profecia, estamos a afirmar que esta pessoa está a me dar o dom da profecia? Claro que sim. Vamos convidar o pastor que Claro vai que responder sim. essa questão. Por mim, mas era melhor, porque eu vejo assim mesmo, se alguém me chama a dizer que quero te dar o dom da profecia, quer dizer que ele que está me dar mesmo E o nós estamos a dom. afirmar que um homem tem capacidade de dar o outro o dom. Porque dom. eu já vi. E aí Eu vai já vi. considerar como o pai, O pai na espiritual. profecia. Não o pai na profecia, porque Meu ele me pai- deu o espírito da profecia. Meu Então, pai- quer dizer que alguma coisa que estava em falta em mim, aquilo que pessoa nós estamos que a negar de que não existe o pai espiritual. Então, Como é a que pessoa, existia? ele me deu o espírito da profecia. profecia. Porque eu não tinha aquele espírito da profecia. E não. vai começar, vai E comecei passar a mesmo considerar sim, pai espiritual. como pai espiritual, porque ele colocou algo que é espírito Que é em mim. espiritual. Ok. Que é dom espiritual nesse Sim, caso. sim. Na minha compreensão, não há possibilidade de um homem dar-me. Eu compreendo o quê? A pessoa pode transmitir, ou de alguma coisa, de uma forma que fez matar Elias, quer ver? Transmitir o dom, mas de alguma forma aquilo ali é necessário que eu busque. Por isso ele foi dado, porque ele pediu, buscou de alguma forma da gente entender. Ok, mas fora tudo isto ali, se nós voltarmos nesta questão, nós deveríamos voltar na primeira questão: quem dá os dons? Ou poderia ser a questão: será que um homem pode dar ao outro um dom espiritual? Vamos voltar ao pastor Nhamandi. Eu acho que é uma podemos boa ideia. convidar de novo o pastor Nhamandi para poder esclarecer esse ponto. Boa ideia. Não, vamos já amanhecer aqui. Pastor Nhamandi,